Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que esse vídeo encontre vocês todos muito bem, estudando, se dedicando, todos com muita saúde, tá bom? Aquele nosso compromisso, espero que todos estejam cumprindo. Vou reiterar isso sempre com vocês e vou cobrar. Vamos lá? Nós continuando aqui a nossa matéria, hoje a gente vai estudar o artigo 122. Ainda estamos nos crimes contra a vida, tudo bem? O artigo 122 teve uma alteração muito importante. Então, eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, para que a gente possa estudar com muita profundidade esse artigo, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quem está estudando com o vade-mecum impresso, eu quero que vocês se atentem a um detalhe. No final do ano passado, teve uma alteração legislativa. Isso no dia 26 de dezembro, teve uma alteração com base na Lei 13.968. E essa alteração foi bem interessante e alterou algumas coisas substanciais. Então perceba, não é descartar a doutrina, não é descartar o vade-mecum, mas vocês precisam alterar, atualizar a doutrina, atualizar o vade-mecum de vocês para que vocês não percam questões, tanto questões na faculdade quanto questões em concurso. Eu sei que tem muitos de vocês que estão estudando para isso, então não percam questões por bobeira, tudo bem? Então peguem algum marcador de texto, alguma informaçãozinha para que vocês possam colocar essas informações nessas atualizações que vocês usam comumente. Tudo bem? Fica a dica aí para que a gente possa atualizar essas informações no material de estudo de vocês. Então vamos lá. O artigo 122, todo mundo com esse material de estudo para que a gente possa realmente atualizar. Trouxe essas alterações importantes para que a gente possa acompanhar. Eu abri aqui o meu código para realmente acompanhar essas alterações. Vamos lá, então, verificá-las. Como eu disse, foi a Lei 13.968, né, de 2019, com a vigência no dia 26 de dezembro. Tudo bem, pessoal? Escreva essa informação aí para que a gente possa falar sobre o crime. Percebam o seguinte, tem várias condutas dentro desse caput e a gente vai falar sobre cada uma delas pausadamente para que vocês possam entendê-los. Mas o que eu quero que vocês entendam inicialmente, quando eu falar participação, eu estou falando de modo genérico sobre cada uma dessas condutas. Tudo bem? Então, participação, eu estou falando sobre cada uma delas. Então, vamos lá. Sobre essas condutas que estão dentro desse tipo, quando eu falo sobre induzimento, instigação e auxílio, eu estou me referindo à conduta de suicídio ou de automutilação. Qual que é a novidade, Mary? O que trouxe de novidade que você disse? É a conduta de automutilação. Antes da redação dessa Lei 13.968, nós tínhamos a conduta dessas três condutas voltadas ao suicídio. A novidade legislativa é essa conduta voltada à automutilação. Tudo bem? Então é essa a novidade no caput. Percebam então. O que vocês precisam saber quanto a isso para entender esse tipo penal? Percebam o seguinte, quando o tipo vem trazendo essas condutas, eu preciso diferenciá-las. Quando o legislador vem trazendo a conduta de induzimento, pessoal, é o seguinte, o induzimento é aquela pessoa que vai induzir, o verbo, a conduta de induzir, é aquele sujeito que ainda não tem nenhuma vontade de praticar a conduta tanto de suicidar, quanto a conduta de autolesionar. Primeiramente, no direito penal, ele pune aquele que pratica suicídio? Passa aí na cabeça de vocês. Vocês já ouviram falar em algum momento de se punir alguém que praticou suicídio? Hã? Não ouvi? Aliás, eu ouvi alguém dizendo assim, Meire, no direito penal não se pune. Aliás, se eu falo de suicídio, a pessoa se autoexterminou. Então não teria nenhum tipo de punição? Não, pessoal, não se pune. E não se pune não é pela questão de extinção de punibilidade, não é nesse viés. Percebam, o direito penal não pune sequer a tentativa. De certo que vocês nunca ouviram falar sobre isso, porque o direito penal não se preocupa com esse tipo de modalidade. Na verdade, não se preocupa quando a lesão não se extrapola
não passa do terceiro, tudo bem? Então, dentro da dogmática do direito penal, realmente não vai se preocupar com esse tipo de conduta. É novidade para o direito penal quando se fala da automutilação. E aí surpreendeu realmente alguns críticos quando veio trazendo aqui no artigo 122. Essa é uma das críticas, trazer a automutilação para o artigo 122. Uma outra crítica também possível aqui dentro do artigo, que eu já vou trazer para vocês, é quanto à disciplina dentro dos crimes contra a vida. Percebam, eu estou falando dos crimes contra a vida. Quando eu disse para vocês sobre os crimes contra a vida, eu falei sobre cessar, por fim, a vida daquele sujeito. Quando eu falo em automutilação, eu estou falando em quê? Em autolesionar. Autolesão não põe fim, não cessa a vida daquele sujeito. Não há morte encefalograma, não tem morte cerebral. Tudo bem? Lembra-se disso? Lembra desse detalhe? Então, quando eu falo em autolesão, não tem, a gente pensa, eu tenho alguns exemplos, um corte no dedo, por exemplo, queimar com bituca de cigarro pode ser considerada uma automutilação. Tudo bem? Uma mutilação. E aí percebam, o legislador se preocupou nessas condutas. Não sei se vocês acompanharam, pessoal, nem pode passar a mão no nariz, né? Mas eu usei o álcool gel. Espero que vocês estejam usando aí também. Fica a dica aí também da professora. Mas vamos lá. Continuando aqui a nossa conversa. Então, quando o legislador trouxe essas informações, e aí vocês sempre devem pensar o seguinte: a legislação ela vem em resposta a alguma conduta anterior. Nos anos de 2018, 2019, até pelas redes sociais, estavam sendo muito divulgadas algumas condutas de automutilação mesmo, e em algumas publicadas em redes sociais. E aí o legislador vem se preocupando com essas condutas que estavam tomando grande repercussão, traz, através dessa legislação 13.968, uma penalidade. E quando essas práticas são feitas, inclusive através de mídia social, traz uma penalidade um tanto mais gravosa. A gente vai perceber isso um pouco mais à frente. Então perceba, a gente precisa diferenciar as condutas, percebendo que o legislador está preocupado com aquele que pratica o verbo, né? Esses verbos de induzimento, de instigação, de auxílio, tanto para com o suicídio, tanto para a automutilação. Mas aí eu chamo a atenção dos senhores para o seguinte: o legislador, ele não se preocupou com aquele sujeito que vai se autolesionar e nem vai se autoexterminar com o suicídio. Ele está preocupado com o terceiro que pratica os verbos. Vocês precisam entender isso. Então eu vou repetir. Não se preocupa com o sujeito que pratica a autolesão e nem se preocupa com o sujeito que pratica o suicídio, com o autoextermínio. Vai se preocupar com o terceiro que vai praticar as condutas. E quais são as condutas? De induzir, né, as condutas de instigar e de auxiliar. E aí eu vou diferenciar essas condutas para você, era isso que eu estava fazendo um pouco antes. O induzimento é aquela conduta que eu iniciei a minha fala, dizendo para vocês que aquele sujeito que vai se exterminar, que vai praticar o suicídio, ele não tem em nenhum momento aquela vontade de praticar o autoextermínio. Mas o terceiro vai e coloca a ideia na sua cabeça. Então é ele quem cria a noção, é ele quem realmente pratica aquela vontade, quem induz, quem realmente cria aquele desejo naquele sujeito. Tudo bem? Essa é a primeira conduta praticada no artigo 122. Já a instigação, a segunda conduta, está voltada para aquele sujeito que já tem a vontade de praticar o suicídio. E aí, o sujeito ativo, ele só ajuda de uma maneira moral, tudo bem? Ele só contribui. Ele vai lá e dá aquele apoio moral. Fala assim, vai lá fulano, realmente, pratica, vai lá, realmente, coloca cabo na sua vida. Tudo bem? Então, essas duas primeiras condutas, e aí quem está escrevendo, faça, por favor, uma diferenciação.
tanto o induzimento quanto a instigação são apoios, contribuições morais que são dadas a esse sujeito, né, que vai se autoexterminar ou também vai praticar a automutilação. Então, são apoios morais, ok? A doutrina vem trazendo nesse sentido. Essas duas práticas, e a terceira, esse auxílio, que também é uma conduta descrita no próprio caput, é um apoio material. Pera lá, como é esse apoio material? Material mesmo, gente. Esse sujeito que vai praticar essa conduta vai, de alguma forma, contribuir pegando algum aparato para auxiliar nas condutas do autoextermínio e da automutilação. Percebam que vocês precisam ter somente uma ressalva quanto à conduta descrita no caput. Embora esse sujeito vai auxiliar materialmente, pegando uma corda, por exemplo, quando eu falo do autossuicídio, né, do autoextermínio, ou quando eu falo de pegar um cigarro para que a pessoa possa se automutilar, tudo bem? Ele só não pode praticar os atos de execução. Porque se o sujeito praticar os atos de execução, propriamente dito, ele vai sair da conduta do artigo 122. Todo momento que eu estou trazendo aqui para vocês, eu estou falando de participação. Em nenhum momento eu disse das condutas, trouxe para vocês exemplos que configurasse realmente a práticas que efetivamente participasse do extermínio. Quando nós estudávamos a figura do 121, e é muito tênue a figura do 121, e por isso vem um tanto antes, e o artigo 122. As condutas vão diferenciar com base nas leituras que nós fizermos, com base na análise do caso concreto. Perceba, se o sujeito tem a intenção de matar, nós estaremos dentro do artigo 121. A conduta aqui do 122, ela é diferente. Ele quer participar do autoextermínio. No primeiro momento, quando eu falo induzimento, o sujeito, ele quer de alguma forma colocar na cabeça daquele sujeito que ele se realmente pratique o suicídio. Mas eu não falei em nenhum momento que ele quer matar aquele sujeito. Porque se ele tiver o animus necandi, a vontade de finalizar, de dar cabo, de cessar a vida daquele sujeito, nós estaremos dentro do artigo 121, crime de homicídio. E aí, se for uma questão que vocês estiverem respondendo, a questão vai dar para vocês subsídios nesse sentido, informando qual que era a vontade do sujeito. Então, fiquem atentos quanto a isso. A questão dará essas informações para vocês. Os detalhes são nesse sentido. Além disso, se a pessoa estiver praticando os atos, Meire, como assim praticando os atos? Eu não entendi como praticar os atos. Lembra da questão do auxílio que eu disse? Na hora que eu pego uma corda e entrego para a pessoa, se eu pratico, se eu coloco a corda, se eu amarro essa corda, coloco o pescoço da pessoa e dou um nó, tudo bem? E auxilio, amarro e fecho a corda, eu estou participando dos atos preparatórios e executórios. Participo de todos os atos? Participei dentro do homicídio. Eu não posso participar dos atos de execução, ok? Só posso participar auxiliando. É muito tênue. A questão vai dar para vocês essas informações para vocês conseguirem diferenciar realmente uma conduta da outra. Até aqui eu penso que vocês devem estar conseguindo acompanhar essas informações. Pessoal, e qual então que é a questão principal dessas informações? É diferenciar uma conduta da outra. Sabendo diferenciar do que eu estou falando, se eu estou falando de um induzimento, se eu estou falando de uma instigação, de um auxílio, e sabendo que as três condutas estão da mesma forma
tanto para o suicídio, tanto para a automutilação, eu já estou sabendo, então, fazer a leitura do caput dessa conduta. Sabendo fazendo a leitura desse caput, eu sei também que no caput vem trazendo que qualquer pessoa pode praticar o tipo. Vejam só, quando eu faço a leitura do caput, olha só como vem fazendo a descrição aqui. Percebam, quando eu faço a leitura do caput, ele é muito claro. Olha só, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio material para o que faça. Não deixa determinado qualquer pessoa para praticar. Então, de certo que qualquer pessoa pode fazê-lo. Não tem pessoa específica. Então, de certo que é um crime comum. Mas aí, quando eu penso em sujeito ativo, eu tenho que pensar também no sujeito passivo. Ora, no caput não está determinando qual é o sujeito passivo, se pode ser ou não. Não no caput, qualquer pessoa também pode ser. Ok? Mas essa é uma informação que eu preciso fazer a leitura também dos outros incisos. E a gente vai perceber que só pode ser sujeito passivo se eu tiver o discernimento, puder entender se naquela situação eu não tenho nenhum tipo de deficiência mental, se eu naquele momento eu não tenho nenhuma enfermidade que me dificulte entender aquela situação. Anteriormente à mudança da legislação, antes de 2019, não estava expresso na legislação, mas a doutrina já trazia essa discussão que as pessoas que tinham uma enfermidade ou doença mental, elas, quando figuravam como vítima, os sujeitos ativos não respondiam pelo artigo 122, mas sim o artigo 121. Porque se elas não entendiam o que estava se passando, de certo que elas não podiam responder enquanto sujeitos passivos, né? Eles não entendiam que estavam ali praticando o suicídio. E aí, aquele sujeito respondiam pelo crime de homicídio. Então, o legislador foi muito assertivo no sentido de colocar nessa alteração legislativa essa possibilidade. Então, quando for perguntado para vocês sobre o sujeito passivo do artigo 122, informem sobre essa ressalva que foi acrescentada pela Lei 13.968 de 2019, que é referente realmente às pessoas que têm enfermidade ou doença mental. Então, só pode ser sujeito passivo as pessoas que têm plena capacidade mental de entender o que está se passando naquele momento. Ok, pessoal? Isso é muito interessante, que aí abre para uma série de discussões importantíssimas para a gente definir quem que vai figurar realmente nesse crime ou não. E aí a gente vai, com base nessas informações, a gente realmente vai entender que quando a gente falar sobre as lesões corporais, vai ter interferência, mas isso eu vou falando um pouco mais à frente para vocês também. Outros detalhes importantes quanto a outras informações contra esse tipo, vamos lá, é quanto à penalidade. Vocês vislumbraram aí que o tipo traz uma penalidade de 6 meses a 2 anos. Olha só que bacana. Uma alteração na legislação que eu penso que é importante a gente falar também. Já comungado. Anteriormente, a legislação trazia uma informação importante. Para que eu configurasse como tipo penal, só ensejaria no artigo 122 se a pessoa cometesse algum tipo de lesão corporal, se a conduta ficaria descrita como se fosse o tipo penal, né, no artigo 122. Mas ele só responderia se o tipo tivesse causado algum tipo de lesão corporal, ao menos grave. Se não se aplicava nenhum tipo de penalidade. Hoje não. E aí tá a ressalva que vocês precisam constar nas doutrinas que vocês estão utilizando. Essa informação está superada, tá bom? E aí já no caput, essa informação já deve estar logo quando vocês fazem a leitura do caput, nas referências doutrinárias, né, quando fazem a leitura do caput, já retira essa informação, ok? Coloca que o crime já está consumado desde na prática da conduta, ok? Na hora que a pessoa já pratica os verbos,
tanto de induzir, de instigar e de auxiliar, já se tem consumado tipo. Não se faz necessário a verificação da ocorrência de nenhum tipo de lesão corporal. Vocês vão se deparar com essa informação nas doutrinas anteriores, porque realmente antes fazia-se necessária a configuração da lesão corporal. Por que eu estou falando isso? Porque estava referendado quando a gente falava sobre as penas. Tudo bem? Aí coloque, por favor, essa informação. Voltando no critério de pena aqui do caput, a pena de 6 meses a 2 anos é uma observação que a gente precisa fazer, porque essa penalidade muito branda faz uma abertura de possibilidade daquelas informações das medidas despenalizadoras. Eu sei que vocês já tiveram acesso a essas informações, mas ainda é um conteúdo que vocês terão um pouco mais à frente. Por ora, é preciso que vocês saibam que as medidas despenalizadoras, elas possibilitam ao réu as chamadas, lhes dão a possibilidade de responder, em vez de ter ao final serem condenados às penas privativas de liberdade, é possibilitada a eles que no início, logo no início, antes tanto na possibilidade antes da denúncia realmente, e aí a gente fala de denúncia formal, mas esse termo é incorreto, vocês vão perceber isso quando estiver tendo o processo penal. Antes do oferecimento da denúncia, é possibilitado ao réu a transação penal. E essa transação vai possibilitar que esse réu seja oferecido para ele uma pena alternativa, que pode ser uma prestação de serviço à comunidade, pode ser um pagamento de uma prestação pecuniária. Então, é resolvido no início do processo. Tudo bem? É aplicada a Lei 9.099. Eu queria que vocês dessem uma lida sobre esse material, as medidas despenalizadoras, já para que vocês possam ir observando essas informações, quem ainda não teve acesso a essas informações também. Tudo bem? Aqui também, pela penalidade, cabe a suspensão condicional do processo, que também é uma medida despenalizadora, que cabe a suspensão do processo de 2 a 4 anos por causa da pena. Tudo bem? Também é uma outra medida despenalizadora. Eu quero que vocês façam uma leitura disso antes, porque talvez eu não sei, como eu não tenho um feedback, não sei se vocês já tiveram essa informação, então eu espero que vocês façam uma leitura e que me retornem se vocês já tiveram ou não esse conteúdo, que a depender eu aprofundo ou não, tá bom? Porque que eu saiba, vocês terão essa matéria salvo engano, no 7º período. Então, não sei se é o momento de adentrar realmente. Mas, de toda forma, fica aqui a informação para que vocês possam começar o estudo dessas medidas despenalizadoras. Pessoal, de toda forma, vamos lá. Partindo agora para o parágrafo 1º, eu queria que vocês verificassem essa informação quanto se referem à informação referindo às informações de lesão corporal. Verifiquem que no parágrafo 1º fala que se da automutilação ou ainda da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º ou do parágrafo 2º do artigo 129, a pena vai ser de 1 ano a 3 anos. Então, o que o legislador está preocupado? As condutas, a gente já sabe que mesmo que não resulte nenhum tipo de lesão, só o fato de instigar, de induzir ou de auxiliar já está configurado o crime. Mas ainda, se resultar uma lesão grave ou gravíssima, a pena vai ser um pouco maior, de 1 ano a 3 anos, conforme o artigo que a gente leu. E aí, calma, nós não tivemos ainda o estudo do artigo 129, porque lesão corporal é uma matéria que a gente vê um pouco mais à frente. Por hora, o que vocês precisam saber? O artigo 129 trata daqueles crimes que ferem a integridade física daquele sujeito. São crimes que são cometidos e que o sujeito tem a intenção de realmente ofender a integridade. E aí, o que acontece? A legislação ela vem fazendo uma diferenciação por níveis. Na verdade, quando você consulta, não está determinado o que é grave. As gravíssimas, a doutrina que vem trazendo essa diferenciação. Mas para que vocês possam entender, é mais ou menos o seguinte sentido. As graves, elas têm uma durabilidade que não seria
para sempre, mas oferecem, por exemplo, um perigo à vida daquele sujeito. São lesões que realmente oferecem um perigo. Mas as gravíssimas, elas trazem um efeito um tanto mais complexo para aquele sujeito. Por exemplo, são lesões que podem efetivamente perdurar. Uma lesão que a gente pode citar é realmente uma lesão que traz uma deformidade que é permanente. Suponhamos, se o sujeito tem 2 olhos e perde a visão por completo, olha só que interessante, para vocês já que adoram direito penal. Se o sujeito tem uma visão, olha só para chamar atenção, a visão ela é composta por 2 olhos. E aí ele tem uma briga, mas aí eu estou trazendo só de lesão corporal, artigo 129, tá bom? Vamos só sair do artigo do 122 por hora. Mas aí a gente sai um pouco do artigo 122, mas a gente pode trazer um pouquinho ainda dessas informações, só para a gente clarear. Vamos lá. Artigo 129. Imagine, então, o sujeito tem a visão composta pelos 2 olhos e é perfurado essa visão e ele fica com a visão possibilitada ainda de um olho. Essa visão que ainda não é algo que possa realmente ficar para sempre, né? Não pode ser considerada como perda e inutilização de um membro para sempre, é configurada como uma lesão grave e não gravíssima. Diferentemente, se aquele sujeito só tivesse um olho, então a sua visão era somente de um olho. E se ele tivesse somente esse olho, que fosse configurada a sua visão, e tivesse esse membro perfurado, ele teria configurado a lesão gravíssima. Então, trazendo para o nosso artigo 122, se na mesma concepção desse exemplo da visão que eu dei, se nós estivéssemos falando de um sujeito que auxiliasse na autolesão, tudo bem? Imaginem vocês, na autolesão, fosse perfurar. Se fosse perfurar um olho, nesse mesmo exemplo, coloque esse mesmo exemplo. Se fosse perfurar o membro da visão, do olho, e a gente pode enquadrar dentro dessa mesma concepção. Aplica-se a mesma concepção. O que eu não vou fazer? Eu vou retornar ao artigo e vou verificar qual que é a disposição prevista. Olha só, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, o legislador já traz uma disposição de 1 a 3 anos é o que resultaria. Então, se dessa automutilação, quando o sujeito pega uma faca e vem nessa automutilação e fura o olho e tem esse resultado, ficando ainda com um outro olho, que eu sei que é uma lesão corporal de natureza grave, ele vai ter uma penalidade de 1 a 3 anos. Entenderam? Isso é só para que a gente possa entender essa noção dentro aqui do parágrafo 1º, ok? Essa é uma das nossas concepções aqui. Vamos com calma, nós vamos estudar o artigo 129, ainda pormenorizado, porque é uma informação complexa que está um pouco mais à frente. Por hora, o que eu preciso saber é que dentro do artigo 122 faz referência ao artigo 129. E dentro do artigo 129 eu tenho essas condutas de lesão corporal leve, grave e gravíssima. Só que aqui está se referindo a grave e gravíssima, que está disciplinado dentro do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Tudo bem, pessoal? E lá já está descrita quais são as condutas que são consideradas graves e quais são consideradas gravíssimas. É isso que eu preciso saber para definir quais são as condutas aqui dentro do parágrafo 1º. Ok? Passando então para o parágrafo 2º, a descrição é o seguinte: se o suicídio se consuma ou se da autolesão resulta morte,
nós temos uma penalidade de 2 a 6 anos. Então, se dessas condutas, dessa participação, lembrando da noção geral que eu disse para vocês, não se esqueçam, se dessa participação no suicídio, que não pode ter as práticas de execução, como eu disse para vocês, resultarem em morte, eu tenho uma penalidade de 2 a 6 anos. Meire, por que é uma penalidade branda? Percebam, não tem atos executórios. O sujeito aqui não tem a intenção de matar. Ele participa dessas condutas. Por isso, essa penalidade. Mas percebam ainda, essa conduta pode ser duplicada se a vontade dele tem algum motivo egoístico, torpe ou fútil. Lembra das qualificadoras que nós estudamos lá no homicídio? A mesma noção é empregada aqui. O motivo egoístico é aquele que é voltado para si. E aí tem uma linha muito tênue aqui que a gente precisa realmente diferenciar. Olha só, até a doutrina ela tem uma dificuldade assim tremenda para fazer a diferenciação. Egoístico vai ser um motivo muito próprio. É um motivo extremamente pessoal, pequeno, e já constava na versão anterior. Torpe vai ser aqueles motivos da mesma forma, abjeto, como a gente tinha falado. Eu citei um motivo, um exemplo, que era aquela informação de herança, também pode se empregar aqui. Fútil, voltado para aquela pequenez, aquela desproporcionalidade, quando a pessoa auxilia no suicídio por causa de uma questão de um pagamento de R$2, por exemplo, de uma dívida de R$2. Então a gente pode empregar aqui essa penalidade duplicada, tudo bem? Ou ainda, se a vítima é menor e tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, a pena também é duplicada. Essas são informações contidas aqui. Então, quando a gente se depara com essas duas causas de aumento, e aí a gente sempre que se questiona se a gente vai aplicar, então, as causas de aumento conjuntamente ou não, né? Percebe-se que são causas de aumento muito próximas. E se a gente vai aplicar essas causas de aumento a todas as outras, a todo o 122? A discussão é se seria somente ao caput ou não, se aplicaria ao artigo 122, aos parágrafos 6º e 7º. Vejam só, o que se tem comentado até então, o que se tem discutido. É muito novo, né? As doutrinas ainda são novas, não tem discussão nos tribunais por enquanto, mas o que se tem discutido? De certo que a resposta da legislação é justamente porque teve todo esse evento que eu mencionei para vocês quanto à baleia azul, né? Que eu disse para vocês que teve nos anos anteriores. Então, o objetivo é realmente identificar aquele sujeito que é o mentor desses grupos que postaram essas práticas em rede social. Então, se você localiza essa prática, essa conduta através das redes sociais e localiza, então, quem é esse mentor do grupo, de certo que o legislador, então, entendeu e colocou em causas de aumento diferentes, não configuraria, então, bis in idem. São causas de aumento diferentes que não anulariam em si essas uma e outra. Aí tem se entendido na doutrina até então a possibilidade de aumentá-las. Alguns vêm falando ainda vêm falando que não aplicaria ou que pode se aplicar apenas com exceção, dos parágrafos 6º e 7º, tendo visto que eles falam sobre lesão corporal gravíssima e falam sobre o homicídio. Essa é a divergência da doutrina. Os outros falam realmente que aplicaria as causas de aumento, todas elas, sem nenhuma dificuldade. Tudo bem? Então, é esse que tem se caminhado até então. Aplicaria realmente as causas de aumento e não configuraria bis in idem. É essa a noção que tem até então. Pessoal, então, recapitulando, qual que é a competência para julgar o artigo 122, ainda que
no quesito de automutilação? Vamos lá? Tribunal do Júri. E essa ação é o quê? É uma ação pública incondicionada. Então, não requer que o sujeito compareça para representar, nada nesse sentido. Só realmente eu preciso levar isso ao conhecimento da autoridade policial. Eles tendo conhecimento, ele vai realmente denunciar, a autoridade policial vai, de alguma maneira, levar isso a público através de uma portaria e realmente praticar os atos para que a persecução penal, para que a investigação desse crime seja apurado e que o sujeito seja então investigado, depois processado e ao final condenado, se assim o tribunal do júri entender, porque a competência, como eu disse, é do tribunal do júri para julgar esse crime, embora a doutrina critique. E por que a crítica, pessoal? Por causa realmente, por não ferir a vida, como nós falamos no início da nossa aula. Teria, segundo a doutrina, que ficar na parte que viola, né, que realmente trata da integridade física lá no meados do artigo 129. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam essa nossa discussão? Ficou claro para vocês quando a gente fala sobre o artigo 122? Espero que vocês tenham entendido. Um outro detalhe que chama muita atenção e eu quero comentar com vocês a tipo de elucidação que cai muito em provas é quanto àqueles pactos de morte. E aí, como é que fica? Imagine vocês respondendo questões sobre pactos de morte. Imaginem vocês, então, nessas situações. Olha só, nós falamos sobre as condutas das participações. Mas imaginem que eu e um colega de vocês, os dois, queiram então suicidar. Nós dois, queiramos então suicidar, ok? E para tanto, nós dois façamos então a ingestão de veneno. Cada um ingira então o veneno. E aí? Se cada um de nós façamos a ingestão desse veneno, como é que fica? Como é que vai responder esse crime? Como é que fica se um de nós sobreviver? Como é que vai ficar? Vocês já imaginaram a situação? Imaginem que eu e um colega de vocês tenhamos então esse objetivo de suicidar e que a gente, em comum acordo, tudo bem? Nós somos pessoas completamente, totalmente livres, pessoas que têm totalmente domínio, né, conscientes, então não tem nenhum tipo de deformidade, nenhuma doença mental que possa impedir de entender, né, de resistir, nada que possa realmente ser alguma causa que possa dificultar o entendimento e que possa extrapolar o caput do artigo 122. Percebam então, imagine que a gente, em comum acordo, queiramos suicidar e que aí a gente compra então esse veneno e que eu e ele façamos então a ingestão desse veneno e que eu sobreviva. Cada um ingeriu o seu veneno e eu sobrevivi. Como é que vai ficar? Eu vou responder por qual crime? Como é que eu vou responder? Ora, se eu sobrevivi, como é que vai ficar? Eu vou responder pela participação no suicídio do colega. Tudo bem? Vocês conseguem entender que quando nós vamos juntos e ele ingere o veneno e eu também o faço, eu estou de alguma forma participando? Vocês conseguem entender? Estou sim. Ora, se eu estou participando do suicídio, eu não extrapolei, eu não participei, eu não
participei, não o auxiliei, porque eu não comprei, tudo bem? Eu não falei que eu comprei, cada um ingeriu o seu veneno. Mas se eu tivesse comprado esse veneno, mudaria alguma coisa? Se eu tivesse comprado o veneno e ele tivesse ingerido o veneno, mudaria alguma situação? Se eu compro o veneno e o colega toma esse veneno, e eu tomo também, mas eu sobrevivo, eu vou responder por qual tipo penal? Vou responder pelo artigo 122 também. Só que aí eu vou responder na modalidade auxílio, porque eu comprei o material. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ok? Percebam um outro exemplo. Se eu ministrar, se eu aplicar esse veneno, como é que vai ficar essa situação? Olha só, se eu vou e aplico o veneno, como é que eu vou responder? Se, considerando que esse sujeito vem a falecer, eu vou responder pelo artigo 122? Não, eu vou responder pelo artigo 121. Sabe por quê, pessoal? Porque na hora que eu aplico o veneno, eu estou executando. Vocês se recordam quando a gente estava conversando? Eu disse para vocês que se de alguma forma eu praticar os atos executórios, eu posso auxiliar, comprar, mas eu não posso ministrar a medicação. Eu não posso apertar a corda que a pessoa vai falecer. Eu não posso atirar na pessoa, porque aí eu pratico os atos de execução. Aí, em vez de responder na participação, eu vou responder no artigo 121. Então, lembram-se desse detalhe? Ok. Então, se vocês estão atentos, está tudo bem. Vou responder dentro do artigo 121. Estão conseguindo acompanhar? Então, a pessoa que ministra o veneno, que aplica o veneno, que realmente entrega o veneno para que a pessoa tome, entrega, a pessoa bebe o veneno, que ministra, bebendo o veneno, realmente ela vai responder pelo homicídio, ou consumado ou tentado, tudo bem? A modalidade vai depender da consumação realmente. Aí as modalidades dependem das consequências realmente. Tudo bem, gente? Ok? Não se admite os atos executórios, lembrem-se disso. Mas e aí? Se cada pessoa administrar o veneno na outra pessoa, imaginem vocês, como vai ficar? Imaginem que eu vou praticar, chamo mais 3 colegas para que a gente possa praticar o suicídio. Ou que fosse a automutilação, tudo bem? Os exemplos aqui são aplicados às condutas, as duas condutas. Mas imaginem que fosse realmente o suicídio, para que fique mais claro para vocês entenderem. Se fosse a prática de suicídio, e aí cada pessoa vai administrar o veneno na outra. Administrar, realmente é de praticar a conduta, ok? E todas sobrevivem. Imaginem vocês, se todas sobrevivem, como que vai ficar? Se cada uma administra, eu aplico na minha colega, minha colega aplica no terceiro. Então, A aplica em B, B aplica em C e assim C aplica em mim. Percebam a conduta? Cada um vai aplicar, administrar o veneno em si. No seguinte, no seu colega, no terceiro. Se nessa possibilidade, vai se aplicar o exemplo que eu dei anteriormente. Da mesma forma, aquela pessoa que vai administrar também está praticando os atos executórios. A regra é a mesma. Praticou os atos executórios, eu saio do artigo 122 e vou para o artigo 121. Aí, o que difere? Aqui eu estou falando de tentativa de homicídio. Tudo bem? Porque não consumou, sobreviveu. Então, realmente, está da mesma forma. Meire, mas e se eu chamar um médico para administrar essa medicação em mim?
Como é que vai ficar? Imaginem vocês. Imagine então se no mesmo caso eu chamo uma colega para suicidar. Tudo bem? E aí vai eu e uma colega para que nós participemos então desse suicídio. E aí eu chamo o médico para administrar a medicação em mim e em minha colega. Mas aí a minha colega vai e falece e eu fico viva, ok? Como é que vai ficar as condutas? Como que vai responder? Eu vou responder por participação da minha colega, participação no suicídio dela. Mas o médico que administrou o veneno em mim e em minha colega vai responder por homicídio na minha colega. Tudo bem? E vai responder por tentativa em mim, porque ele praticou os atos executórios. Tá ficando claro, pessoal? Vocês precisam entender e diferenciar essas condutas do médico da mesma forma. Agora tem uma diferença, é das chamadas roletas russas. Sabe aquela prática de roleta russa que a pessoa senta várias e que aí realmente vai passando a arma engatilhada com um projétil e aí vai passando e aí como é que fica na situação na hora que dispara essa arma de fogo? Como é que vai ficar a situação no tambor quando gira e aleatoriamente vai disparar? Quem sobreviver vai responder por participação em suicídio. E a vítima realmente é aquela que vem a falecer. Tudo bem? Então, aqueles todos que participaram lá vai responder por participação em suicídio. Ficou claro até aqui? Participação é o termo genérico para que a gente possa trabalhar essas condutas. Pessoal, lembre-se dessas diferenciações. É importantíssimo para que a gente possa responder essas condutas e diferenciá-las também. Então, essa causa de aumento é importante que vocês se recordem e consigam diferenciar. Então, esse motivo egoístico, como eu falei, é algo pessoal, algo relacionado ao menosprezo, ao desprezo, à condição de vida, né, ao ser humano. A torpeza realmente é algo de diminuição também, mas voltado a essa questão voltada às questões econômicas, patrimoniais, voltada à herança, algo nesse sentido, a futilidade, essa desproporcionalidade que a gente falou, tudo bem? Lembrem-se dessas questões, nesse sentido, essa causa de aumento. Quando eu referi a quando a vítima é menor, e nesse ponto eu quero chamar a atenção dos senhores, é importante diferenciarmos. Lembra quando eu disse sobre a questão do sujeito passivo, que eu disse que falaria um pouco mais à frente para vocês? Então, é aqui que eu quero chamar a atenção. Muito importante que vocês prestem atenção aqui. A ressalva começa a fazer sentido. Lembra que eu disse que antes a doutrina vinha fazendo a diferenciação, que quando era menores não se aplicava, que a pessoa tinha que ter o discernimento para que pudesse figurar no artigo 122? Então, agora vem fazendo uma diferenciação. Percebam o seguinte, olha só, dentro do artigo, dentro da causa de aumento, vem a disciplina no seguinte sentido. Se a vítima é menor ou tem diminuído por qualquer causa a capacidade de resistência, eu tenho uma causa de aumento, ok? A pena é duplicada. Então, o legislador trouxe o seguinte, manteve a noção que o artigo 122, ele pode ser aplicado a menores. É esse o entendimento que a doutrina vem nos ensinando, que a gente entende pela leitura integral da legislação. Mas também a gente consegue entender pela leitura dos parágrafos 6º e 7º, que há uma ressalva. A ressalva, e aí eu vou passar dessa causa de aumento do parágrafo 3º, já para a leitura do 6º e do 7º, para que vocês possam fazer a diferenciação. Vejam só, no parágrafo 6º, a diferença é o seguinte, se o crime de que trata o parágrafo 1º desse artigo
né, que está referendando realmente as questões de autolesão ou da tentativa de suicídio, resulta lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido a menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha discernimento para a prática do ato ou por qualquer causa não possa oferecer resistência, responde pelo crime descrito no artigo 129, parágrafo 2º. Percebam o seguinte, pessoal. O legislador fez uma diferenciação. Eu posso ter o sujeito passivo, eu preciso chamar atenção para o sujeito passivo. Percebam, o sujeito aqui, ele tem uma diferença. Olha só, no parágrafo 6º, o sujeito menor de 14 anos, ou ainda aquele que tenha uma deficiência mental, ou ainda que não possa, por qualquer causa, oferecer resistência, vai e, se ele for, né, de alguma causa, ter ficado com algum tipo de lesão corporal de natureza gravíssima, aquele sujeito ativo, aquele que foi realmente, que feriu, vai responder pelo artigo 129, parágrafo 2º, e não nas causas previstas aqui no 122. Então, o legislador retira da participação do auxílio ao suicídio e passa para o artigo 129, que trata da lesão corporal. Então, a gente precisa trazer dessa ressalva. Então, Mary, o que o legislador quis tratar? O que eu preciso saber? Olhar com ressalva. Se eu estiver falando de uma lesão corporal de natureza gravíssima, escrevam, se eu estiver tratando de uma natureza gravíssima, lesão corporal de natureza gravíssima, eu preciso olhar se é um menor de 14 anos, olhar se a participação foi contra a enfermidade, né? Se essa enfermidade foi contra uma pessoa que tem alguma enfermidade ou deficiência mental, que não tenha discernimento. O que é isso? Entendimento. Se ele não entende o que estava acontecendo naquele momento, esse entendimento não dificulte a noção do que estava passando, que era o que eu expliquei para você. Ou por qualquer outra causa, não precisa ser algo definido, aquela pessoa não precisa ser alguém que realmente tem uma doença mental comprovada. Ele pode ser que naquele momento, por causa de um acidente, por exemplo, ficou em coma, induzido. Naquele momento ele não poderia entender, naquele momento ele estava por uma causa transitória, algo que era passageiro. Então, de alguma forma, ele não poderia fazê-lo e não poderia também oferecer resistência. O tipo penal ainda traz nesse sentido. Então, nesse sentido, também vai responder nos moldes do artigo 129. Então, qual que é a luzinha que deve acender quando nós estivermos tratando de natureza de lesão corporal gravíssima, que está dentro do artigo 129, no parágrafo 2º. Se for uma daquelas causas que são geralmente lesões corporais que ficam com deformidades que são permanentes, tudo bem? É essa luzinha que deve acender para vocês. Aí realmente a gente vai sair do artigo 122 e o sujeito vai responder pelo artigo 129, parágrafo 2º, pela lesão corporal, ok? A outra ressalva está dentro do parágrafo 7º, que vem trazendo o seguinte: se tratar dentro também do parágrafo 2º, qual que é o parágrafo 2º? Se o suicídio se consuma ou se da autolesão se resulta morte. Então, nos dois casos, se resultar a morte, e vem trazendo ipsis literis. Se for menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou por qualquer causa não puder oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121. Qual que é a luzinha que tem que chamar a atenção de vocês aqui também? Da mesma forma. Se resultar a morte, o que eu tenho que observar? É menor de 14 anos? Esse sujeito tinha alguma doença ou naquele momento, ele podia de alguma forma oferecer resistência? Tinha alguma enfermidade ou por qualquer outra causa ele não poderia entender o que estava se passando?
Se ele não podia entender o que estava se passando, eu estou dentro do artigo 121. Porque se ele não podia entender o que estava passando, de certo que aquele sujeito que estava induzindo a prática do suicídio, ele não queria induzi-lo. Ele queria realmente praticar o ato de homicídio. E por isso estava dentro do artigo 121 e não dentro da participação do suicídio ou da automutilação. Entenderam, pessoal? Então, por isso que a gente precisa ter um olhar atento. Mas aí, se eu estiver falando de uma lesão corporal de natureza leve, um corte no braço de um adolescente, uma pessoa que tem 15 anos, por exemplo. Olha só, se eu estiver falando de uma lesão corporal de natureza leve, de um sujeito que tem 15 anos, que poderia, então, entender todo ato, ele não poderia oferecer resistência, a questão não está falando que ele não poderia oferecer resistência, não falou que ele não tinha como entender o ato, totalmente sã, a mente sã, poderia entender, poderia oferecer resistência, é maior de 14, totalmente sadio. O que vai acontecer? O que eu preciso entender? Entender que ele pode estar sendo sujeito passivo dentro do artigo 122, tudo bem? Porque há uma causa de aumento específica possível aqui dentro que nós acabamos de ver. E qual que é a possibilidade? A pena vai ser duplicada. Por quê? Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa, a capacidade de resistência está dentro do parágrafo 3º, inciso 2º, tudo bem? Então, percebam essa possibilidade que está prevista dentro do artigo. Lembrem-se dessa informação, ela é crucial dentro das causas de aumento. Então, é uma questão tanto discutida, porque antes a doutrina falava genericamente sobre os menores, mas hoje a legislação veio e trouxe muito bem marcada, então tá aí muito específica sobre aqueles menores ou pessoas que por qualquer causa, por deficiência mental ou qualquer tipo de doença mental, né, ou qualquer tipo de questão, mesmo que passageira, né, momentânea ou passageira, por qualquer tipo de enfermidade, ela realmente que não possa oferecer nenhum tipo de resistência, vai enquadrar nesses tipos. Eu só preciso observar se está especificamente delimitado, se está tratando de uma lesão corporal de natureza gravíssima e é realmente específica, então não pode ser de natureza grave, porque se for de natureza grave, é a analogia em Malam Partem, e é vedado, tudo bem? Então, só pode ser realmente natureza gravíssima, não vale essa extensão em Malam Partem, e só pode ser também as causas voltadas ao homicídio se estiver com base no parágrafo 7º. Retornando, então, ao parágrafo 4º, já que a gente venceu aí o parágrafo 3º da causa de aumento, o parágrafo 6º e o 7º, o parágrafo 4º também trazendo uma causa de aumento importante, que é a pena em dobro quando a conduta é realizada por meio de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real, que é o que eu tinha falado no início da nossa conversa, das vinculações por meio de rede social. E aí, salvo engano, não sei se era Baleia Azul, algo nesse sentido, que foi vinculado na internet uma época, e tinha essas transmissões ao vivo. E era justamente nesse sentido, dessas autolesões, né? E vinculava assim, e as crianças, os adolescentes, eles tinham que praticar elas tinham que praticar as autolesões e publicar por meios de redes sociais essas condutas. E a resposta do legislador foi realmente aumentar, aliás, colocar essa conduta como criminalizá-la, né? E além disso, ainda aumentar a pena se for realizada realmente através de redes de computadores e se for transmitida em rede social. Ou se transmitida em rede social, né? São várias possibilidades. Uma conduta ou outra. É alternativa. Lembrando, nesse sentido, uma questão importante para a gente falar é quanto ao caput.
Quando eu falei sobre as condutas, uma terminologia importante é que eu disse que são várias condutas, né? Uma informação é que um conceito que nós temos é que é misto alternativo. Eu posso praticar uma ou outra conduta, ou eu posso praticar, no caso, duas condutas. Eu posso induzir aquela pessoa e posso também auxiliar a pessoa em uma mesma prática. Eu posso praticar uma ou mais condutas mista alternativa no mesmo tipo penal, tudo bem? Isso aí fica a dica para vocês, para que possam conhecer um pouco mais sobre o tipo penal. Voltando ainda sobre a causa de aumento, no parágrafo 5º, a gente tem ainda o aumento de pena pela metade se o agente é líder ou coordenador do grupo em rede virtual. E aí, pessoal, vem-se uma discussão. Imaginem vocês se deparam com a seguinte noção, o seguinte contexto. Na dosimetria de pena, se nós tivermos aí duas situações. Vocês gostam muito de dosimetria de pena? Me lembro que a gente conversou sobre isso nos nossos primeiros encontros de aula. E imaginem que vocês tenham que fazer essa dosimetria de pena. O sujeito realiza as condutas que estão no caput e aí ele pratica, inclusive, a conduta também contida no parágrafo 4º. Ele transmite por rede social em tempo real, ok? Através desses redes de computadores. E, inclusive, ele é um coordenador do grupo dessa rede social. E aí eu tenho o seguinte, eu vou aplicar a pena em dobro ou eu vou aplicar a pena em metade por causa do líder? E aí, como é que fica essa situação? Eu vou aplicar as duas causas de aumento ou eu aplico só uma causa de aumento? E aí, como é que vocês fariam essa dosimetria de pena?